tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de novembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2488, tem 5 páginas, 41 elogias e 18 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é aclimatação pré-tares. A especialidade é taristicologia. O verbete é da nossa veterana, professora Adriana. Esse aqui, número 39 até agora. Eu sempre falo aqui para mexer na inveja dos nossos colegas. Tá certo? Agora, definição. A aclimatação pré-tares é o conjunto de procedimentos técnicos capaz de promover a afinização holopensênica com o local, as consciências e consciências envolvidas na atuação assistencial futura, favorecedores da conexão com o amparo funcional extrafísico e da eficácia no esclarecimento a ser prestado, utilizados pelo docente conscienciológico nos minutos, horas, dias e ou meses precedentes, presencialmente e à distância. Os xenopensenes sadios, a xenopensenidade amparadora, a criação de afinidades com os holopensenes do contexto assistencial, a disposição íntima à autopensenização empática, a assimilação de padrões holopensenes da área da futura atuação esclarecedora, a observação crítica, detalhista e traforista da conjuntura assistencial, a apreensão de conhecimentos peculiares, a realização de associações ideativas singulares, a composição de abordagens particulares, a itinerância conscienciológica, o abertismo à aprendizagem, a formação planejada e discernida de vinculação afetiva, o inventário das implicações pessoais com a localidade, a geração de empatia otimizadora da montagem de campo interassistencial, a predisposição ao paracontato prévio com os amparadores próprios da tarefa assistencial por vir, a inclusão de léxicos específicos dos dicionários cerebrais, favorecendo a comunicação interdimensional, os trabalhos assistenciais preliminares na TENEPS. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico da prosêmica, com 3 âmbitos possíveis da praxis tarística, influenciando na extensão e no aprofundamento requeridos ao planejamento pré-tares. Tem o tópico da cronêmica, com os 4 momentos relevantes da preparação pré-tares. Depois tem os recursos, com 7 fontes pesquisísticas passíveis de auxiliar na aclimatação pré-tares. Na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos agente retrocognitivo inato, paratécnica didática, sintonia holopensênica e tares expositiva. Frase enfática. A climatização holopensênica otimiza a tares ao intensificar a empatia com ambientes e consciências assistentes e assistidas, enriquecendo com conteúdos, técnicas e argumentações didáticas. Você utiliza a técnica da aclimatização pré-tares? Já inventariou possíveis potencializações no labor esclarecedor? Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Precedência, empatia, desassédio, compromisso, ajustamento. Aprofundamento, esclarecimento, planejamento, adequação, ambientação. Facilitação, ponderação, predisposição, preparação e prevenção. Parapedagogia, amparologia, taristicologia, holopensenologia e interassistenciologia. O verbete hoje do dicionário é anti-ansiosismologia,
O argumento é paradoxológico. Esse verbete aqui, ele é só uma página e meia, mas ele é muito sério, porque ansiedade ainda é uma coisa que ainda existe na CCCI. É preciso a gente falar isso aí de vez em quando. Agora aqui, os questionamentos. No verbete do DAC, na tecnologia, página 37, o senhor escreveu que o problema é escutar a melodia das esferas, a voz do silêncio. Essa melodia tem relação com a música das esferas e a relação matemática entre som e harmonia estudado por Pitágoras? Poderia nos detalhar mais a respeito? O problema todo é a captação parapsíquica da realidade dos, vamos dizer, das formas pensamento ou formas pensamento que existe nos holopensênios extrafísicos das comunex mais avançadas. Então, nós temos que captar isso aí dentro das nossas possibilidades. Ali, então, tem certos ambientes desses que a pessoa ela não tem mais perturbação, ela vive na imperturbabilidade. Então, isso são esferas mais evoluídas, mais avançadas, com maior equilíbrio. Então, o ideal para nós é procurar entrar nesse holopensene mais evoluído e fazer com que os nossos ambientes, a nossa atmosfera de vida física, chegue perto dessa realidade. A verbetógrafa. Poderia explicar em Pensenologia, página 1, segunda linha de baixo para cima, as evocações pensênicas interassistenciais calculadas? Sim. Você está fazendo um preparo, né, que é a ideia do verbete, que é a aclimatação pretaris. É como que você vai fazer para se adaptar, se ajustar ao holopensene do trabalho que você vai fazer em breve, né, que pode ser a curto prazo ou longo prazo. Então, na hora que uma das formas de você conseguir essa afinização é você fazendo as evocações calculadas, que se você olhar lá na página 4, em recursos, tem vários tipos de evocações, a leitura de livros, filmes, documentos. Então, existe uma série de maneiras que você vai poder fazer, evocando esse holopensene de uma forma calculada, lúcida, sabendo o que está fazendo, para te ajudar a entrar no clima, como dizem, né? Em Fatologia, página 1, quarta linha. A formação planejada e discernida de vinculação afetiva. Sim. Porque a gente falou um pouquinho antes, a gente começou a falar da itinerância conscienciológica, né? Então, no momento que você vai fazer uma itinerância, já implica que você está saindo do seu habitat natural, né? Você está saindo do ambiente que você já está acostumado a atuar e você está indo para um outro local. E aí vai depender que local é esse. Pode ser um local que você já conheça ou pode ser um local totalmente desconhecido. Então, nessa hora, vamos supor, você não tem nenhum conhecimento mais forte com esse ambiente. Então, é hora de você fazer uma formação planejada e discernida de vinculação afetiva. Que é isso? Como é que é esse local? Como é que eu vou entender? Criar uma empatia com as pessoas, com as coisas de lá, para você ajudar no seu trabalho. Então, aí entra aqueles recursos novamente. Na enumerologia, página 2, segunda linha. A interconexão holopensênica. Sim. Aqui a gente está falando na numerologia várias situações desse contexto, né? Então, a gente começa lá, o intercâmbio consciencial. Você vai fazer um intercâmbio, uma troca entre pessoas. Vai fazer uma interfusão energética, né? Vai haver troca de energias também. Vai ter uma intercomunicação ideativa, vai ter uma troca de ideias. E aí entra o que você perguntou, quer dizer, você vai fazendo uma série de coisas, você vai fazer uma conexão entre holopensênes. O seu holopensene pessoal, com o holopensene pessoal das pessoas de lá, como a gente falou, consciência ou consciex, e também a sua interação com o próprio holopensene daquele ambiente. Então, vai haver essa conexão também. E aí a gente continua, né? Isso tudo acaba gerando uma intercompreensão maior, que é uma intercompreensão assistencial. Depois vem vai permitir uma intermediação paracognitiva, quer dizer, essa empatia também vai ajudar uma conexão maior com os amparadores e esse professor, né, ou professores, fazerem uma intermediação
das ideias dos amparadores e, por final, né, que é o objetivo, o fim, que é uma interlocução tarística. Na fatologia, página 1, terceira linha. Atualmente são passados aos professores de conscienciologia e projeciologia, que fazem itinerância conscienciológica, os fundamentos da aclimatação pré-tares. A pessoa está perguntando. Ah, está perguntando? Olha, existe, aí tem que ver com cada IC, como é que ele tem os seus trabalhos, né? Esse verbete, eu estou falando da minha experiência, da experiência que eu já tenho, de observar, e minha mesmo, conversando até com o Mário aqui, e de outras pessoas que eu escuto, né? Mas existe uma série de procedimentos da itinerância, que a gente até coloca aqui, a gente fala, né, você vai criar um código, é mais como se fosse um código, né, que eu não sei se ele está escrito, mas são os códigos de conduta do voluntário conscienciológico e do professor itinerante. Quer dizer, existem regras, existem jeitos que vai sendo passados, né, entre as pessoas. Você quer complementar, Marcelo? Esse aqui é o grande exemplo de itinerante, né? Acho que o IPC ele tem um manual do professor itinerante, né, que ajuda muito, que eu lembro que historicamente falava assim: professor, você vai ficar 15 dias em viagem, faça uma mala desse tamanho, coloque esse tipo de roupa. Eu fui o primeiro a falar. Cuidado com a alimentação, dava, né, todas as dicas, água, para não tomar qualquer tipo de água, prestar atenção. E hoje eu penso que a reaprendência ela faz muito esse papel na formação dos professores também. O perigo é estar tomando suco de qualquer lugar, que acaba dando hepatopatia, entende? O negócio comida típica, né? Chega naquela cidade, a pessoa fala: não, mas você suco tem que comer lugar, isso aqui. Pode dar processo. E aí dança. Na parafatologia, página 2, primeira linha. Como ocorre a geração da empatia otimizadora da montagem de campo interessencial? É tudo que prática. Na prática, é tudo isso que a gente está falando no verbete, né? Como é que você vai gerar empatia? Fazendo tudo isso que você está falando. Você vai procurar, você vai entrar em contato, você vai conversar com as pessoas. Tem vários recursos aqui colocados, tanto na acronêmica quanto na própria recursos mesmo, né? Então, tudo isso, você vai gerando empatia com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Isso tudo vai otimizar você entrar em contato com os amparadores ligados a esse trabalho, né? E isso vai gerar, na hora de montar o campo assistencial, tudo facilita. Porque você tem que lembrar que quando a gente está falando de campo, um campo energético, ele usa as energias suas, no caso do EPICOM, né? Usa as energias do ambiente, dos amparadores, as fitoenergias, as energias de tudo que tem ali. Então, é necessário, quanto mais empático tiver com esse contexto, mais vai se conseguir reunir para montar esse campo de uma melhor maneira. Gente, eu queria falar sobre o ECP2, que daqui 2 semanas vai ser desenvolvido no Hotel Rafaim, aqui em Foz. É dia 11 a 13 de dezembro. Agora, o EPICOM é o professor Hernandes Leite. É CP2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Outra coisa que eu quero falar também é isso aqui, diversidade proexológica. É a 8ª semana da Max Proex e 11º balanço existencial. É de 9 a 17 de fevereiro de 2013. Agora, vale a pena ver, porque são muitos professores. São quase 20 professores ao todo, acho que são 18 aqui ao todo. E outra coisa também, acabou de sair o jornal da Apex, que tem aqui como pano de fundo, aqui, que é o artigo de fundo, pré-intermissiologia para prospectivas intermissivas. Como isso está dando já galho aí há mais de um mês, é bom vocês lerem, porque aqui tem uma porção de esclarecimento sobre o assunto. Logo em seguida tem redes paranormais de interassistência. Depois tem também a 3ª bibliografia na reta final para publicação. Vai sair uma 3ª bibliografia da Conscienciologia e eles vão atingir, são 8.000 referências. 8.000. O máximo que eu já escrevi foi aquele que saiu em 700 com 5.116 referências. Agora vai haver um aumento de mais de 50%. Agora aqui também tem, sob a Proex em Foco, guia simplificado para identificação da programação existencial.
Então, aqui tem as características. A raiz, bem-estar, motivação, altruísta, singularidade, adaptabilidade, compatibilidade, cosmoeticidade, execuibilidade e intransferibilidade. Agora, tem também um novo curso que é TENEPS e PROEX. Agora, o curso de imersão progessoterápica tem a parceria da Apex e a OIC em Porto Alegre. E o primeiro balanço existencial itinerante, parceria Apex e Aracê, no Espírito Santo. E aqui tem as pontuações também, de junho a agosto desse ano, da Apex. Vale a pena ver o jornal que está acabando de sair. Eu agora passo para vocês, então, a professora Adriana. Adriana, aqui. Gostaria de fazer 3 perguntas. Tá. A primeira é sobre pensenologia, na terceira linha. O que é a Anciropensenes? Esse Anciropensenes já existe na enciclopédia, tá certo? Certo. Anciro é gancho, então são os ganchos didáticos. Ok. Daí, assim, no Códigologia, na segunda linha, atenção ao Código de Conduta do Voluntário Conscienciológico. Você poderia comentar? Isso porque a gente tem que lembrar que o foco desse verbete não é assim, vamos fazer uma lista do que você tem que fazer antes de itinerante. Eu acho que isso até é interessante ter um verbete específico para isso. O foco desse verbete aqui é a aclimatação, é a experiência de você entrar e você se afinizar com aquele holopensene, tá certo? Certo. Lógico que aqui é o momento que eu estou fazendo uma referência a justamente essas condições. Quer dizer, existe uma conduta do voluntário conscienciológico que é como a gente se porta. Até a nossa amiga aqui, a Mariana, quando ela falou lá da Balzac, e ela até disse, né, que a gente representa a conscienciologia. Principalmente um professor de conscienciologia. Então, existe uma série de coisas que é de bom tom que o professor tome cuidado na hora que como é que ele vai se colocar, a questão dos respeitos a níveis evolutivos. Então, há uma série de situações que são importantes, procedimentos, para serem colocados. E aí, logo depois, a gente fala atualização do Código Pessoal de Conduta para itinerância tarística. Porque tem todas essas dicas que são colocadas e há também a sua pessoal, porque você sabe aquilo que, por exemplo, em caso de alimentação, às vezes aquilo para uma pessoa não faz mal, você sabe o que você faz mal. Se aquilo já faz um pouquinho de mal fora de um contexto normal, quer dizer, num contexto normal, imagina num contexto de itinerância. Então, vai criando, eu tenho uma série de procedimentos que eu já criei para mim, coisas simples, desde até cortar o cabelo, fazer unha, eu não faço na véspera de nada de viagem. Entendi. Então, são coisas assim, tudo que pode dar zebra, eu já tento organizar antes. Então, isso é uma coisa bem simples, prática, e que, às vezes, cada um tem que ver o seu contexto para criar esse seu código pessoal que você já sabe o que funciona, o que não funciona com você. Com relação ao Código de Conduta do Voluntário, também pode se referir à equipe que acompanha o professor também? Tudo, entra, né? Tudo aí, tá? Tá, então, daí na trinomiologia, na segunda linha, tá. O atilamento contextual ao trinômio causas com causas e efeitos. Porque na hora que você está... Isso aí entra qualquer tipo de aclimatação, não só a itinerância, né? Porque a gente está abrangendo a aclimatação como um todo, tá? A itinerância está incluída, que seria até maior do que... Mas, por exemplo, até aqui, para defender um verbete, existe uma aclimatação para você se preparar, chegar mais cedo, tudo isso que se faz. E aí, desse momento prévio, antes de começar o trabalho, é importante estar atilado para quê? Aquele contexto. Causas... Acontece alguma coisa... Qual foi a causa que aconteceu aquilo? Qual a concausa? Concausa é a causa extrafísica. Tá? Tem até um verbete. Então, quais as causas? As concausas extrafísicas que geraram um determinado efeito. Porque esses acontecimentos, esses efeitos, podem não ter nada a ver, mas tem grande chance de terem alguma conexão com aquilo que você vai fazer. Então, é esse atilamento, essa atenção ao que está acontecendo. Entendi. É como se ficasse com as parantenas e antenas ligadinhas para ver o que está acontecendo. Entendi. Tá? Obrigada. Adriana, na página 2, por favor. Sim. A terceira linha,
Eu gostaria que você explicasse a inclusão de léxicos específicos nos dicionários cerebrais, favorecendo a comunicação interdimensional. E logo em seguida, que deve ser uma experiência sua, os trabalhos assistenciais preliminares nas TENEPs. Tá. O que é essa questão da inclusão de léxicos, né? Isso serve para tudo, como a gente falou, desde uma itinerância até um trabalho normal. Na hora que um curso, né? Na hora que você vai dar um curso, vai apresentar um verbete, na hora que você se satura com aquele tema, você está criando também vocabulário, criando expressões, criando palavras. Você satura o seu cérebro com aquele tema, né? E isso vai favorecer que os amparadores possam te dar algum insight em relação a isso, alguma ideia. Porque não adianta eu querer ter ideia do amparador se eu não tenho nada no cérebro para ele fazer associação. Ele vai, bem ou mal, nós estamos aqui, a gente não está mediunizado, né? Nós estamos aqui trabalhando e fazendo um trabalho em parceria. Então, se o nosso cérebro se prepara para isso, isso vai facilitar. Um exemplo muito claro, então, isso entra desde o conteúdo. Agora, vamos pensar, você vai dar um curso em outro idioma. É importante ter o máximo de vocabulário que você consiga. Obviamente, sem perfeição, a gente coloca até o mito da perfeição aqui em algum lugar, lá na mitologia, mas quanto mais vocabulário você tiver naquele idioma, melhor você vai conseguir passar o seu esclarecimento e até facilitar que os amparadores te deem algum tipo de ideia. Tá? Então, isso também tem uma correlação, Ivone, com lá embaixo, olha, na efeitologia, na terceira linha, os efeitos dos embasamentos cognitivos na predisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos. Que até isso, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais eu me embasar de conhecimento mesmo, eu até com isso facilita que os amparadores propiciem algum tipo de extrapolação, tá? E a outra pergunta que você fez falou a questão da TENEPS. Isso, qualquer trabalho que a gente faz, né? A gente começa a verificar, às vezes, na hora da TENEPS, podem surgir ideias, você começa a perceber, às vezes, aquela situação como se um trabalho já começou antes. Né? Por exemplo, até os professores, a gente recebe a lista de turma antes, com antecedência dos cursos, e essa lista de turma já é levada para a TENEPS. Então, já começa um trabalho ali sendo feito com antecipação. Está claro? A verbetógrafa, Sim. Em binomiologia, página 2, segunda linha, poderia abordar o binômio racionalidade paracientífica, cosmovisão? Sim. Porque a ciência convencional eletronótica não consegue executar esse binômio de forma teática? Olha, porque a racionalidade paracientífica, tem o para aqui, ela não é considerada na ciência convencional. Por que é a racionalidade paracientífica? Tem um verbete da enciclopédia do professor que está dizendo isso. É justamente o uso da razão ou da racionalidade de uma forma integral. Quer dizer, você vai levar em conta as múltiplas dimensões. Então, o seu raciocínio, ele não é um científico só com a metodologia olhando só a eletronótica, só o intrafísico. Você vai levar em consideração aquilo que eu falei, né? A questão das concausas também, né? Então, tem muito mais, aumentou o número de variáveis para serem analisados nessa racionalidade. E é justamente esse binômio, porque justamente na hora que a gente começa a buscar, isso não é uma coisa simples, né? A gente começa a aumentar essa nossa racionalidade paracientífica, que ela é um crescendo, a gente vai devagarzinho, né? Vai aumentando o parapsiquismo, começa a ver um pouquinho mais de variável, então começa aos poucos aumentando, é isso que vai ajudar a gente ter uma cosmovisão maior. E aí a pergunta, né? A eletronótica não consegue, porque se ela não leva em conta o parapsiquismo, ela vai ficar com uma racionalidade científica. E a cosmovisão vai estar prejudicada, porque está olhando só uma parte da moeda. Professor, o serenão já nasce serenão ou se torna com o tempo, com a vivência? Ele já tem parapsiquismo bem desenvolvido, conhecimento das vidas anteriores e do maxi-mecanismo desde bebê, ou pelo menos desde criança? Escuta, meu chapa, você é o seguinte, você é um pré-serenão, eu também sou pré-serenão. A turma que está rindo aí de você também, tudo é pré-serenão. Então é bom a gente esclarecer bem isso. Agora, o que se passa? É pelo nosso alto esforço que nós vamos nos transformarmos em serenões e serenonas. Depende de você.
Agora, ó, só para te chatear, para embolar seu meio de campo. O serenão não perde a lucidez nem durante a fase fetal. Então, pensa bem, a vida fetal ele tem lucidez daquilo que se passa lá dentro. Pensa nisso. Então, ele está por cima da carne seca. Não é assim que a turma fala? Já vi o senhor falando sobre o feto ectoplasma nas mãos, mas nunca vi falando sobre isso na coluna. Ontem tive essa experiência de sentir como se houvesse um ser vivo rastejando a minha coluna durante a esterilização. Já tem alguns meses que noto isso, inclusive ao acordar, às vezes é bem perceptível. É feto ectoplasma ou tem outra explicação? Não. Isso aí é apenas processo de alteração, possivelmente Ballonemann, que está havendo início de descoincidência em você. Agora, isso aí deve estar mexendo com os processos, principalmente da ligação que tem quando a pessoa se projeta. Entende? Então, vamos olhar bem isso, como é que faz. Agora, você tem que examinar se isso é agradável, se é desagradável, para ver se tem amparador na história, ou se tem assediador, ou se é só você mesmo devido à esterilização e à descoincidência. Tem que examinar. Agora, ó, feto ectoplasma é outra coisa. Feto ectoplasma é uma coisa viva, como se fosse um bichinho que está na sua mão. Aquilo movimenta, tem vida. É a hora que funciona em que os amparadores, às vezes, eles, vamos dizer, corporificam alguma coisa mais viva dentro da formação ectoplástica. É diferente isso. Agora, a coluna não. Quando mexe com isso, é o que o povo do orientalismo fala sobre Kundalini, abertura disso, abertura daquilo, explosão da Kundalini. Isso tudo, às vezes, é assédio. Quando é a coluna e a pessoa não se sente muito agradável, é assédio. Então, você tem que examinar para ver o que está se passando com você. Agora, se isso está insistindo, está acontecendo muitas vezes, precisa de ver o encaminhamento, o desenvolvimento das suas parapercepções. Você precisa de olhar depois a listagem que tem de todas as sensações e vivências que a pessoa tem nisso. Então, isso aí o povo chama de formigamento, tem um monte de nome para isso. Você tem que examinar mais. Nas dinâmicas aqui de parapsiquismo, você pode desenvolver tudo isso. Adriana, aqui no B. Sim, por favor. Na página 4, na cronêmica, no item 3, horas prévias, Sim. na penúltima linha, você pode comentar a ponderação diante dos parafenômenos e sincronicidades? Porque a gente está aqui num crescendo, né? E até a gente coloca que não necessariamente você vai fazer isso para tudo, né? Ninguém é impossível, né? Mas dependendo do trabalho que vai ser feito, às vezes tem trabalhos que necessitam de meses, outros vão necessitar de apenas dias, ou pelo menos esse horas e minutos, eu acho que não tem muito como fugir. Pelo menos eu nunca fujo desse horas e minutos. Até para verbete tem a horas e tem minutos, né? Então, nessa horas é a hora que você vai terminar a véspera, né? Praticamente a véspera, né? Eu pus horas, porque pode ser, sei lá, a hora que você vai fazer o curso, se é de manhã, se é de tarde. E aí é a hora que você está quase começando, né? Então, é a hora de ficar atento também, que pode acontecer para fenômenos de sincronicidades. Coisas aparentemente simples. Então, é hora de ver, como a gente falou um pouco quando a gente falou da causa, das concausas, né? Isso aconteceu por acaso? Isso tem a ver ou não tem nada a ver? Então, é essa ponderação. Espera aí, anoto se for o caso. Às vezes, uma coisa simples, uma notícia que você vê na televisão, e aí, espera aí, isso aqui tem correlação ou não tem correlação? E já aconteceu de ter experiência, de às vezes você vê passa um negócio na televisão, depois aquilo vai ser um gancho, porque você vai falar no dia seguinte, você falou, que impressionante, né? Parece que foi para você aquilo. Então, isso tudo eu já vi acontecer. E aí, depois, as características assistenciais da noite pré-TARES. Porque sempre não é uma noite muito tranquila, na maioria dos casos, né? Eu acho que todo mundo já conhece. Eu sempre brincava que, mesmo como aluna, né, eu falava assim, noite de ECP2, noite de ECP1, a gente já sabe que é uma noite assim, bem diferente, né? É por isso, há um trabalho maior, há uma exigência maior, há uma doação energética maior, pode ter projeção lúcida ou não, aí depende de cada um. Mas você já sente que aquilo é diferente, o trabalho já começa a acontecer, né? Essa noite é muito... Não é que não começou antes, mas essa noite a hora está na hora, né? Estamos ali, então a gente percebe que tem um diferencial. É isso que eu queria dizer, para essas características aí cada um vê as suas. Obrigada.
Adriana, aqui em estrangeirismologia, você poderia falar sobre a elaboração do approach para técnico? É o que a gente está falando antes, né, da abordagem, né? Então, nesses meses ou dias prévios, a gente começa a ter que preparar essa abordagem. Como é que a gente vai fazer essa abordagem para aquele curso que a gente vai fazer? Pode ser de um verbete a um curso mais sério, você que itinera bastante, né? Um país, às vezes, diferente. Você vai ter que se aclimatar, buscar saber mais desse país. E aí a gente começa a gente coloca um pouquinho aqui na fatologia, na segunda linha, ó. Você começa a fazer uma apreensão de conhecimentos peculiares, né, para aquele trabalho que vai ser feito. Então, você vai realizar uma série de associações de ideias, como a gente chama aqui, singulares para aquele trabalho que vai ser feito. E, depois, a composição de abordagens particulares. Então, isso tudo, junto com o parapsiquismo, vai ser o approach, vai ser a abordagem para a técnica que você vai construindo nesse período pré o evento que vai acontecer. Isso que eu pensei. Sim. E na página 1, pensenologia, sim, a quarta linha, a disposição íntima à autopensenização empática. Que dicas você pode dar quanto a isso? Que coisas têm sido para você mais importantes para conseguir isso? Isso começa um pouco antes, quando a gente fala a criação de afinidades, né? Principalmente quando é um local diferente, aí entra bastante a questão, às vezes não só um local, às vezes uma palestra que você vai dar numa universidade. Então, às vezes, é importante, você vai ter um público-alvo de adolescentes. Então, é importante ter uma noção do que está acontecendo, mais ou menos, com a adolescente, para você conseguir ter vocabulário. E lembra do léxico, né? Eu tenho algum vocabulário, até para os amparadores me darem alguma dica para falar. Então, nesse momento, eu tenho que ter uma disposição para uma predisposição para a aprendizagem e uma disposição íntima para essa autopensenização empática. Por quê? Às vezes acontece, né? Não é positivo, a pessoa chega no local e só reclama do local. Isso aqui não tem isso, isso aqui não tem aquilo, isso aqui não está bom. Isso aqui... Então, a pessoa está criando um clima negativo. Ela está criando uma rejeição. O efeito é antitarístico. Não é que, como a gente fala muito aqui, é importante, uma observação crítica, detalhista e traforista. Não quer dizer que não vai ter uma observação crítica. Às vezes está cheio de bobagem no local que você está indo. Mas se não tiver um pouco de traforismo e começar a achar tudo ruim, como é que você vai fazer uma empatia? Fica difícil. Então, isso que eu estou querendo colocar aqui, essa disposição íntima, para começar a pensenizar de uma forma empática. Admiração, discordância. Eu posso discordar, mas eu posso admirar. Eu posso ver o que está errado, mas isso não quer dizer que eu não vejo. Mas o que tem de bom também? Porque como que eu vou fazer uma tare se eu também ficar olhando só o que tem de errado? Então, é dar o peso na balança. Evitar entrar num processo de uma hipercriticidade. A gente até colocou o verbete, né? Hipercriticidade é a crítica. E, geralmente, essa hipercriticidade, quando a pessoa começa a criticar demais, ela já perdeu a autocrítica. A crítica já foi para o espaço. Já está, como a gente vai dizer, já está passando do tom. A coisa já passou do limite. E aí, vou citar o Caetano, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, é isso. Às vezes, é importante esse conhecimento, a gente conhecer para sair do ego e ver que, às vezes, existem modos de vida diferentes, respeita aquele modo de viver, né? Então, é isso que a gente pensou. Agora, nesse contexto, Adriana, que você está falando, a pessoa ela vê aquilo que está errado no ambiente, mas ela tem que também ter uma proação para resolver e mitigar os efeitos, né? Do que somente criticar. Exatamente. Então, sei lá, tem um objeto que está na direção da cabeça, onde a pessoa vai ter que ficar sentada uma parte do tempo. A gente fala, esse local não é bom por causa disso. Muda o auditório de lugar. Muda de lado, né? Às vezes você chega no local, você muda o ambiente todo, né? Vamos virar todas as cadeiras para cá. Não vai ter como tirar o ar-condicionado dali, então sai você debaixo dele, né? É uma visão totalmente diferente. A gente chega a colocar aqui da importância do chegar antes, né? É exatamente para isso. Uma é aqui, ó. Meses prévios, não. Aqui nos dias prévios, você chegar antes, né? A gente coloca aqui, ó.
o momento, na 1, 2, 3, 4, quarta linha do 2 do dias prévios, a gente coloca o momento de decisões profiláticas cruciais. Isso você chegou, já teve caso aqui recente do professor chegar e teve que mudar o hotel. O curso era em hotel e teve que mudar o hotel, faltando 3 dias para o curso. Agora tem que ser e vai ser. Então, a importância do chegar antes, que tem a ver com o verbete de alguns dias atrás, né, antecipar a axiologia, é que dá tempo de tomar essa decisão. E agora, a gente coloca novamente aqui nos minutos prévios as medidas preventivas emergenciais. Que aí é isso aí, chegou na sala, tem um negócio ali, às vezes tira o objeto dali, ó, esse objeto sai. Ou então, tem como mudar de sala? Às vezes não tem. Então muda você de lugar. Então, essa organização, rearrumação, por isso a importância de chegar antes. Chegar na hora, mesmo aquele lugar super conhecido, que você está acostumado, às vezes, aquele dia tem uma coisa que está diferente. Então, é essa que eu vejo a importância desse chegar antes, é muito sério. Dias antes, minutos antes, hora antes. É isso aí. Que aí há tempo hábil de ver o ar-condicionado pifou ali na hora. Como eu ligou o ar-condicionado, puf. Se você chega antes, dá tempo de tentar uma solução, nem que seja arranjar um monte de ventilador, sei lá, né? Mas vai ser possível tentar uma solução. Se chegou na hora, aí já era. Então, isso que a gente está falando, essa aclimatação, esse chegar antes, ter os insights, isso tudo que vai ajudando a gente, pelo menos dentro do possível, fazer as profilaxias, e para isso, para depois, na hora do trabalho propriamente dito, a coisa está no melhor possível. Não, já teve casos também de hotel, também a pessoa chegou antes no hotel e descobriu que estava tendo uma obra enorme no andar que estava acontecendo. Então, dá tempo, até mesmo agora em Buenos Aires, a gente chegou com antecedência, o quarto que deram para a gente era impossível. Então, tinha ainda estava mais vazio o hotel, dava para trocar, a gente trocou de quarto, conseguiu arrumar. Se chegar na véspera, é o quarto que tem aí, esse tudo lotado, acabou. Então, pequenas coisinhas que a gente consegue ir calçando tudo, né, para fazer. Então, é muito sério. Adriana, aqui Sim. no atrás. Sim, fala. Na página número 3, na exemplologia, eu gostaria de entender por que você escolheu as palavras curta e prolongada. Ah, tá. Por que essa expressão? Não, eu escolhi justamente para mostrar essa diferença, primeiro, né, a minha opção, que essa aclimatação ela ocorre em tudo. Como eu falei, o simples verbete, eu estou aqui praticamente todo dia no tertuliário. Eu chego o mais cedo possível quando eu venho apresentar verbete. Geralmente eu chego 11h30, hoje eu cheguei 11h45, eu estava sentada aqui, hoje eu atrasei um pouquinho. Então, quer dizer, mas no máximo, quer dizer, eu chego antes, e olha que aqui está tudo azeitado, né? Até tá o professor aqui, está tudo diferente, mas é esse cuidado. Então, essa é mais curta, porque é um ambiente que eu já estou acostumada, é um ambiente que eu vivo no cotidiano, então essa é menor, eu não preciso ficar fazendo grandes pesquisas. E a prolongada entra justamente, vai atuar num ambiente desconhecido, num lugar que você nunca viu, internacional, que é outro país, e maior, às vezes com outro idioma. Então, aí é muito maior. Você precisa de mais tempo para se aclimatar, nesse sentido. Por exemplo, agora, para o ECP2 da Argentina, foi mais de ano. Foi 1 ano e pouco que eu fiquei, e desde o idioma, entender, conhecer a cultura. Eu fui tentando entrar na onda para poder fazer o trabalho. Porque eu não conhecia quase nada de Argentina. Agora já sei um pouquinho de argentinidade, né? Que então, vou aproveitar. O que você achou dessa... qual que foi falando, sua análise? Eu achei importante, porque, nesse caso, eu achei que foi muito interessante. Porque não só a questão do idioma, né? Porque abre, no momento que você... domina mais um outro idioma, isso abre portas de pesquisa de tudo, né? Há uma abertura muito séria. E você vê que vai havendo você constrói uma empatia. Vamos dizer, por exemplo, para mim era tema central neutro. E depois você vai criando, você vai conhecendo mais, você vai entendendo mais o funcionamento das coisas, tendo possível, obviamente, né?
Também você faz outras coisas, não vai fazer só isso, mas eu acho que dentro do possível você vai buscando compreender, criar um rapport maior para poder fazer o trabalho na hora. Certo? B. Sim. Em parafatologia, a descoberta, na segunda linha de baixo para cima, a descoberta de simpatias insuspeitadas. Está bem ligado com o que eu acabei de falar, né? Então, às vezes, você tinha para determinado país, determinada cidade, seja o que for, você era tema central neutro, né? Você estava certo, aquele não tinha nenhum maior ligação, maior rapport. E aí você foi agendado para ir para essa cidade ou para ir para esse país, seja o que for. Então você começa a criar empatia. E muitas vezes, como a gente fala que nada é por acaso, né, a gente acaba não sendo alocado para nenhum lugar por acaso, a gente acaba descobrindo afinidades, descobrindo simpatias que a gente não se dava conta. A gente pensava que não tinha nada, não tinha nada a ver com esse país. E você começa, olha, tem relação, começa a fazer um inventário. A gente começou a colocar aqui, ó, na fatologia, a gente fala o inventário das implicações pessoais com a localidade. Qual relação que eu tenho com essa cidade? Já teve alguma coisa antes? Às vezes você começa até a descobrir uma série de relações que você tinha com esse tema. E aí você vê, olha que interessante. Então eu pensava que não era tão neutro assim. Tem uma relação, existe uma conexão, e aí pode ser de outra vida, seja o que for, com esse ambiente. Tá? Obrigado. Adriana, sim? Aqui na sua frente. Parafatologia, na página 2, o reconhecimento da salvaguarda patrocinada pelos amparadores extrafísicos funcionais. Poderia falar mais a respeito? Esse reconhecimento, eu acho que ele junta com um binômio, né? Confiança e responsabilidade. Ao mesmo tempo que aumenta a autoconfiança, porque você sabe que você está fazendo um trabalho, que é um trabalho que tem amparo de função, que não se está sozinho na hora de enfrentar o desassédio, o que for preciso ser feito. Então, isso dá confiança, mas, ao mesmo tempo, dá muita responsabilidade de buscar fazer o melhor, sem perfeccionismo, dentro do possível, para que, naquele momento, se represente a Conscienciologia da melhor forma possível. Então, eu vejo que é justamente isso. Na hora que você reconhece que tem um amparador, que tem uma salvaguarda, que tem uma equipe, que você ali é uma mini pecinha, que você... No momento foi você que foi escolhido para ir ali, podia ser outra pessoa, mas naquele momento, seja lá porque é você. Então, você está representando intrafisicamente um trabalho que é muito maior. Existe um grupo muito maior por trás. Então, isso é reconhecer essa salvaguarda, como eu falei, da confiança e responsabilidade. O que eu preciso fazer em mim para que eu possa atuar da melhor maneira. Então, a gente chega até a colocar aqui na fatologia, penúltima linha, né? As recins demandadas pelo exercício tarístico. Fazer tares não é fácil, porque quando a gente fala de Conscienciologia é teática, é prática. Então, ele exige cada novo desafio, cada novo curso, cada novo verbete, cada novo... O que for que a gente está falando de Conscienciologia, ele vai implicar que a gente olhe para nós mesmos e façamos uma série de recins em relação a isso. Então, é isso. Adriana, de novo Sim. eu, aqui no A. Pode falar. Na página número 5, na acabativa, você colocou na remisiologia o número 2, agente retrocognitor inato. Isso. Você poderia aprofundar a relação do verbete com o agente retrocognitor inato? Sim, é mais sério, né? O agente retrocognitor inato é o inversor, né? E tem tudo a ver. O que é o agente retrocognitor inato? É o professor de Conscienciologia, né? É o inversor professor de Conscienciologia. Então, essa aclimatação, ela tem tudo a ver com o contexto da docência, da aula, do processo de trabalhar isso. E quanto mais jovem, melhor. E quanto mais jovem, mais aclimatação vai precisar, porque a pessoa... quanto mais jovem tiver, quer dizer, com menos bagagem cognitiva ainda tenha, né, por ser mais jovem, mais vai precisar de buscar conhecimentos, buscar cognições
sobre o trabalho que vai ser feito, né? Quer dizer, não é que todo mundo precise, mas quanto mais jovem, até em função da idade, né? Vai precisar até de muito mais estudo, cognição, aprendizagem, para poder fazer o trabalho. Eu estava pensando assim, o que eu entendo de agente retrocognitor inato, ou da figura do inversor dentro desse contexto, é que ele, o próprio Holopensene dele, promove a recuperação de cons nos outros, né, do curso intermissivo. Sim. Aí estava tentando entender a relação desse Holopensene que o inversor traz, ou gera, na verdade, com essa aclimatação. Isso já vem bem mais preparado para isso? Isso que eu fiquei pensando, qual que seria a relação entre esse Holopensene já instalado e a aclimatação? Olha só, ele já tem um Holopensene que ele é favorável pelo exemplo e pela força que ele tem, tá certo? Agora, quanto mais preparado cognitivamente ele tiver, mais ele vai poder, inclusive, não só pelo Holopensene, mas ele vai poder também, na atuação dele, na fala dele, no esclarecimento dele, ajudar as pessoas. Entendeu? Talvez ele entende a questão de entender a importância dessa aclimatação também, né? Sim, mas para tudo, porque vai dar um curso, o inversor, ele está trabalhando, ele está fazendo TARES. Então, o Holopensene dele vai ajudar em muito. Tem a questão da autoridade cosmoética, a teática que ele tiver, a força que ele vai ter na hora que ele estiver falando. Mas, quanto melhor ele trabalhar a comunicação e tiver mais conhecimento sobre aquele contexto que ele está falando, mais ele vai ajudar, ele vai potencializar, otimizar essa função, esse Holopensene dele. Tá certo? Perfeito. Obrigada. Na página 3, mitologia, o conhecimento dos mitos socioculturais, a eliminação do mito da perfeição. Poderias comentar o mito sociocultural, porque dependendo do ambiente que a pessoa for, às vezes é importante ela saber se há algum tipo... faz parte da cultura da que ela está indo, né? Tem algum mito, tem algum idiotismo cultural? O que tem ali naquele ambiente que ela vai trabalhar? Ou não só, se a gente está falando de TARES, do contexto, daquilo que você vai falar. Então, você vai dar um verbete, até que a seção mitologia está aqui, todo o verbete que a gente está escrevendo, a gente vai procurar, existe algum mito sociocultural relacionado a esse tema que eu estou falando? Então, ele é fundamental na hora do esclarecimento da TARES, tá certo? Seja da localidade ou seja do próprio assunto em si, tá? E o mito da perfeição é justamente para não criar aquela mania de perfeição de que tem que ser perfeito. Uma aclimatação perfeita é impossível, porque já imaginou, você vai querer saber tudo, ninguém sabe tudo, tanto de conhecimento até de uma localidade. É impossível a gente buscar ser doutor em tudo, é impossível. A gente pode até, daqui a uns anos, quando a gente estiver mais perto do serenismo, chegar mais nisso, né? Por enquanto, não. Então, é jogar com isso, não é também jogar pelo outro lado, já que eu não vou saber tudo, então vai de qualquer maneira, não. É fazer o máximo possível dentro, com discernimento, também sem parar as outras coisas que faz, outras atividades que faz, mas buscar, dentro do possível, sem perfeição, o máximo de excelência, o máximo de qualidade que se conseguir. Obrigada. Na página 2, sim, principiologia, você fala o princípio do posicionamento pessoal e fala também o princípio da evitação do estupro evolutivo. Você podia fazer um cotejo, fazer algum comentário juntando os dois temas? O posicionamento pessoal é uma coisa que você vai colocar o que você é, tá certo? Então, é como você se posiciona, sem ser conivente. Eu penso assim, tá? Em relação ao estupro evolutivo, e tem correlação direta com a aclimatação, porque na hora que você tem que saber quem é esse público-alvo que você vai estar atingindo. Então, com isso, você vai dosar o nível de aprofundamento que você vai poder entrar naquilo que você vai falar. Então, essa é a evitação do estupro evolutivo. Às vezes, eu vejo que não é você deixar de se posicionar. Eu acho que posicionar, a gente tem que se posicionar sempre. Tá? Eu penso assim, eu acho assim, esse é meu jeito de ser, porque não se acompliciar. Agora,
isso não quer dizer que eu vou fazendo estupros evolutivos, ou eu vou errar a dose, ou vou buscar não errar, né? Porque às vezes a gente pode errar, mas buscar evitar que essa dose seja forte demais. Como é que eu vou fazer isso? Uma coisa é a gente dar um curso aqui no tertuliário, as pessoas aqui estão ouvindo Conscienciologia antes, são 10 anos de tertúlia. Outra coisa vai fazer uma itinerância para um país lá longe, primeira vez que vai falar de Conscienciologia. Você vai ter que dosar a informação, até para você ir sentindo o quanto que aquelas pessoas elas estão compreendendo, e você vai aprofundando a situação. Então, é essa sensibilidade que a aclimatação ela vai te ajudar, você entender aquele contexto, entender aquele holopensene, para você, o professor, conseguir evitar o máximo possível exagerar a dose e chegar a fazer um estupro evolutivo. Posso pedir um segundo Lógico, ponto? o que você quer? Na mesma página, espera aí, perdi aqui. Teoriologia. Tá. Teoriologia, as recomposições da teoria das interprisões grupo-kármicas. Eu queria saber da sua experiência recente agora, se você conseguiu se perceber ou fazendo alguma recomposição, ou refletindo melhor algum aspecto. Olha, claro, não ficou não, tá? O que eu vejo é que no nosso nível, a maioria, não diria a maioria, mas muitas coisas que nós estamos fazendo é recomposição, né? Então a gente vai recompondo, a gente vai desensinando aquilo que ensinou. A gente não vai para um lugar por acaso, mesmo que a gente às vezes não tenha lucidez completa do que está fazendo ali. Então as agendas são feitas de uma forma até às vezes aleatória, ela tem um nível, né? Tem uma ordem, não é aleatória, ela tem uma ordem, né? Então vai seguindo aquela ordem e as pessoas vão caindo em determinadas situações, determinada cidade, determinados locais. Então, o que eu vejo é que é difícil descontextualizar. Em termos da experiência, vou ser sincera com você, eu não sei dizer, eu fui lá porque eu sinto que tinha interprisão. Não sinto nada disso, não. Mas é muito difícil não ter alguma coisa. O desensinar já é um negócio bem interessante. É muito difícil, né? Mas não ficou, sinceramente, essa lucidez eu não tive, não. Às vezes eu fico vendo as pessoas comentando ou tomando determinados comentários e eu penso assim, quando eu estive num local próximo ou com poder parecido ou com ambiência parecida, eu já me comportei assim, o assado, e o quanto que eu estou diferente disso ou o quanto eu estou mais próxima disso ainda. Então, é mais ou menos nesse sentido da reflexão, né? Que eu estava perguntando também, que eu acho que é uma coisa que a gente que todo tempo faz essa autoavaliação, checagem, né? Para ver como é que estamos caminhando, né? Muito obrigada. E eu vejo também, só para complementar, Érica, que até, por exemplo, os verbetes que a gente escreve, as coisas que a gente acaba se interessando para estudar, a gente vai sendo meio tangido para determinadas coisas, né? E isso já provavelmente, aquilo que a gente está precisando falar, é aquilo que a gente está precisando passar ou se retratar, se for o caso. Então, eu vejo que tem... já vai tendo, naturalmente, vai tendo uma inclinação, uma tendência para determinada coisa. Adriana, aqui na página 2, Códigologia, você coloca na segunda linha a atenção ao Código de Conduta do Voluntário Conscienciológico e depois tem na Legislogia que você coloca a Lei da Empatia. Sim. Eu queria que você fizesse, primeiro, se você pudesse aprofundar os dois itens e depois, se pudesse fazer um cotejo entre esses dois, dois itens. Esse código que a gente já tinha citado antes, né? Desculpa, eu estou retardada. Não tem problema não, tá? É a conduta do voluntário conscienciológico, é como a gente vai se portar como representante da Conscienciologia, né? Então, existe uma série de condutas que a gente sabe que são as mais adequadas. Entra a questão de evitar estupro evolutivo, a questão da educação, de não sair com tacape na cabeça dos outros falando de Conscienciologia, de respeitar. Então, existe já uma série que é quase um código de etiqueta, né, que a gente já segue. A questão da docência, a gente, no início aqui era muito falado, né? A pessoa, às vezes, é professor, na hora que você está dando aula na SOCIM, você dá aula daquela matéria, você não vai ficar dando aula de Conscienciologia. Então, isso é um código de conduta, eu não vou chegar lá e vai ficar falando. Então, você sabe as horas, os contextos que você vai falar, você não vai deixar de se posicionar, você sabe que você é da Conscienciologia, mas ali é outro contexto, né?
Então, já teve aluno que falou isso, eu estava dando aula de psicologia, no meio da aula ele pergunta, o que é Conscienciologia? Eu falei, Conscienciologia é isso, isso e isso, se você quiser saber mais, a gente conversa depois da aula, agora a aula é esta aqui. Pom. Tranquilo, nunca me procurou. Então, ele queria realmente era criar polêmica, né? Então, é esse posicionamento, essa conduta, você não esconde, mas ao mesmo tempo você sabe, olha, você dá o limite, aqui não é para isso, aqui é outra coisa. Então, existe uma série de coisas que nós já sabemos que fazem esse código do voluntário. Tá? Agora, a relação da lei da empatia tem a ver um pouco como a gente já falou, né? Acaba essa lei da empatia, a gente acaba empatizando com assuntos, empatizando com locais, empatizando com pessoas. Então, a gente vai sendo meio tangido nessa questão da empatia. E pode criar empatia, porque eu estou falando aqui na climatização, justamente, vamos supor, você chega que você vai para um país lá no meio de não sei onde, que você nunca ouviu falar. É possível buscar criar empatia, conhecer mais, entender mais. E até você pode descobrir que você tem alguma correlação, por que foram te mandar para aquele país lá no fim do mundo. Então, você vai começando a estudar essa condição, né? Tá. Então, a do código, eu entendi bem. Você, então, pensou mais na condição do assistido e do assistente e na condição externa. Você chegou a pensar aqui dentro, entre os colegas, como é que a gente poderia se portar de uma forma isso entra tudo, né? ética? Não, entra tudo. Eu falei mais esse lado porque está aqui mais no contexto da TARES. Mas entra tudo, né? A questão aí entra o esclarecimento interpares, né? O verbete da professora Mabel. Eu lembrei disso. Entra a questão da educação. Hoje você falou muito de amizade, respeito à privacidade. Então, aí vai entrando um monte de coisa. Tá bom. Obrigada. Tá? Professor Valdo, no dicionário, no verbete, o senhor comenta ali o caso de poltergeist e a pessoa ansiosa, né? A dificuldade que levar o ansioso para ajudar na solução de um poltergeist. Você poderia ampliar esse contexto aí da ansiedade, da impulsividade, da síndrome da urgência na relação com o poltergeist e domínio do processo 17? O problema do poltergeist é o seguinte: se você vai a um local com poltergeist, o holopensene, a atmosfera do lugar, ela é contaminada por energias negativas, em geral tem ectoplasmia, que está sendo usada para fazer efeito físico negativo. Agora, quando isso acontece, é uma manifestação da baratrosfera. Sendo baratrosfera em si a manifestação, é um processo emocional, no caso, comocionalismo. Então, veja bem, se você vai lá, é para melhorar aquilo, para acabar com a infestação, como eles chamam, uma infestação de parafenômeno, aquilo que eles chamam também de assombramento. Antigamente, eles gostavam de falar que é uma casa de assombração. Isso é que é o poltergeist, é o efeito físico negativo, que faz mal, ele é patológico. Agora, então, por exemplo, ali pode ocorrer os processos de pedra que vem, coisa que cai, incêndio que aparece até dentro de uma caixa fechada, quando você vê, está pegando fogo dentro da caixa. É uma coisa impossível do ponto de vista da física. Então, há derrogações de todo tipo em matéria de efeito físico. Então, numa condição dessa, você não pode pegar para ser assessores, colaboradores, voluntários, amigos seus, que sejam emocionalmente alteradinhos. Eles não vão, porque eles vão passar para o lado dos assediadores. Você vai ter mais um assediador na sua equipe que está tentando melhorar o ambiente. Aquilo só pode piorar. Então, tem que levar pessoas que sejam equilibradas, que não tenham medo excessivo, que não chore à toa, está entendendo? Porque senão, chega lá, você tem mais gente para tratar do que tudo. Está entendendo? Você vai ter mais um para tratar e vai gerar instabilidade. Isso tudo eu já vi na minha vida, dezenas de casos, todo tipo, e não dá. Por exemplo, geralmente uma pessoa que é homossexual a gente evita, uma lésbica a gente evita, devido ao processo morfológico que ela tem, a falta de interação com a fisiologia. Se ela, por exemplo, já tem pensamentos e vivências antifisiológicas, o processo fica ótimo para quem está se manifestando, porque todas aquelas manifestações de efeito físico do poltergeist são antifisiológicas. Eles querem, por exemplo, bater as coisas em você, cair o telhado, pegar fogo nas coisas,
tremer tudo isso ocorre. É porque a pessoa, em vez de ser bombeiro, vai acabar sendo mais um incendiário na jogada. Né? Não, e piorar tudo. E outra coisa, você vai piorar a pessoa. Ela vai chegar lá e vai virar um doente. Então eu falo para as pessoas, você não pode ir, você vai adoecer, em vez de ajudar, você não tem preparo. Precisa de se preparar. Então, por exemplo, em matéria de temperamento, você tem que olhar e selecionar demais o pessoal, senão você se arrepende. Vai criar um problemão. Uma coisinha que às vezes era pequena vai ficar enorme. Nesse caso, então, a pessoa que tem, pode ser mais travado em termos de parapsiquismo, a questão da ansiedade. É aquilo que nós chamamos de casca grossa. Esses não devem ir, não. Entendeu? Para ir tem que ser uma pessoa o mais equilibrada possível. Se ela não tem parapsiquismo, tem que ser aquela mais imperturbável possível. Aquela primeira coisa, você vai fazer. Não, faz assim com a mão. Se tiver assim, não pode ir. Por causa do sistema neurovegetativo. Agora, gente, isso tem que ser rigoroso. Senão, em vez de você fazer terapia, você vai fazer patologia. Em vez de você ajudar os outros, você vai piorar todo mundo. Agora, tem que ser tudo com realismo adequado na cara. Por exemplo, gente mais jovem, muito emotiva, não deve ir. Está entendendo? Por isso que eu estou falando. Pessoa que chora à toa, é perigoso. Pessoa que chora quando vê uma novela, vê o filme, fica chorando sem parar, isso não deve ir. Porque vai chegar lá, vai acontecer um monte de coisa. Porque isso é que os assediadores querem. Eles querem que você dê uma presa para eles. Você está entendendo? Isso é o ideal para eles. É como se fosse uma cunha, né? Usa aquela cunha para poder reverter o jogo para o lado deles. Né? Eles pegam a pessoa mais frágil para ampliar a potência da aplicação da energia. A energia é o ectoplasma, no caso. É porque o senhor comenta aqui até a geração de macro-PK, o processo da síndrome da urgência. Pois mas a gente tem que evitar isso ao máximo. Agora, o processo tem que evitar o acidente de percurso. Eu olho em primeiro lugar, quando nós vamos fazer isso, é um acidente de percurso. Você tem que ir e voltar sem acidente de percurso. Entende? Ou eliminar ao máximo, ver como é que fica. Porque às vezes tem ambiente que é difícil. Se a manifestação da infestação ectoplasma de efeito físico é muito intensa, e aquilo é antigo, e outra coisa, se lá tem muita gente que está aguentando e que está sendo vítima, isso é perigoso. Tem que ver. Agora, por exemplo, você vai num lugar que já houve várias mortes. Morte de gente, morte de bicho. É um perigo isso aí. Tem que estar de olho. Aí, num caso desse, quando tem muita gente lá, eu levo pouca gente comigo. Entende? Se tem pouca gente, você pode levar mais gente com você. Porque se deixar, uma boa parte do povo quer ir por mera curiosidade. Isso não leva a nada e nem ajuda a pessoa. Agora, você tem que explicar. Tudo isso é antipático. Na hora de selecionar o pessoal, entende? É muito antipático. Mas com o tempo, quem vai lá acaba entendendo. Então você sempre lucra no fim da história. Entende? Porque dá certo. Agora, chegando lá, você também tem que ter um realismo absoluto. Falar tudo o que você acha que deve. Se a pessoa não faz, o problema é dela, os responsáveis. Mas pelo menos você tocou no assunto, melhora. Agora, sempre melhora. A tendência é de melhorar. Quando chega a um nível que o povo pede socorro, quase sempre melhora. Porque às vezes é coisa simples, teoricamente, né? Pequenos movimentos. Não, a aparência é simples, nada disso é simples. Todo fenômeno poltergeist é complexo. Não se deve nunca confiar em nada. Você está trabalhando com tempestade, tsunami e ventania de uma hora para outra. Você nunca sabe o que é. Eu, por exemplo, aqui mesmo no Sul, eu tive local e uma vez, por exemplo, me convidaram. Eram os sacerdotes, eram 3 sacerdotes desses exorcistas, daqueles que usam aquela cruz gamada diferente. Então, eles foram atrás de mim e falaram assim, nós sabemos que o senhor é especialista nisso, está por aqui, queríamos ver esse caso. Eu falei assim, mas o que é? Não, a casa está mesmo muito mal assistida. Está muito difícil a situação. Eu falei assim, mas o que ocorre? Não, em primeiro lugar, nós não queremos ir lá mais, porque a gente sai de lá, está cheio de cocô na batina. Diz que o cocô vinha assim no ar, assim, e batia na batina dos padres. Então, nós queremos ver se o senhor vai dar e se vai sair sem ou com cocô.
entendeu? Lá fui eu para ver o que era. Aí eles não tinham localizado qual era o foco. Então eu fui ver qual era o megafoco, a situação toda. Agora, houve problema só comigo, enquanto eu estive lá, de bater muita pedra no telhado, mas não chegou a cair dentro de casa. Porque também tinha as pedras, que é o processo da lito, que eles chamam lito. Eles chamam de litoterapia, às vezes, que é como se fosse a terapia da pedrada. Você está entendendo? Então, aquilo às vezes cai dentro de casa. Mas eu cheguei e não entrei na casa. Aí os caras que estavam comigo falaram assim, vem cá, doutor, o senhor está com medo? Eu falei assim, vovozinha, fica quieto aí. Não tira conclusão precipitada. Eu estava primeiro isolando e fazendo o encapsulamento do local, todo o ambiente. Então, eu isolei o problema todo para ver o que tinha. Aí começaram a bater umas coisas no telhado, como se fosse pedra que o cara tivesse atirado de estilingue, alguma coisa nesse sentido. Você ouvia direitinho. Aí eu sondei, rondei tudo, melhorei. A hora que eu vi, eu falei assim, agora sim, vamos abrir a porta. Qual que é a porta principal? Essa, vamos entrar aqui. E aí eu fui indo, quarto por quarto, o lugar todo. Aí nós descobrimos que o negócio era de um lado, do local que eu ia, era de um lado. Lá é que tinha. Então aí eu fui conversar com o povo, o que é que tinha havido ali, como é que foi. Aí você examina qual é o passado do local. Passou uma pessoa que era totalmente perturbada, e ela devia de ser o ectoplasta, e deixou a energia toda predispondo o processo da fenomenologia. Então, a principal questão do ansioso é a precipitação, né? De poder, por exemplo, se fosse o caso, teria entrado direto, não teria olhado nada. O ansioso é a ansiedade generalizada. Ele fica mais ansioso lá. Aquilo, você está entendendo? Isso é terrível. Não dá. Agora, veja, você piora a pessoa. Eu falo para a pessoa, vem cá, você quer piorar? Se quer piorar, vai para um hospital psiquiátrico, fica lá, é a mesma coisa. Você quer ir para o hospital psiquiátrico? Quer enfrentar o povo? Tem que explicar isso aí tudo, soco na cara e fratura exposta. É aquilo que eu chamo de impacto-terapia, não tem outro jeito. É em favor de todo mundo, mas principalmente do dito cujo, aquele que quer ir. Entende? Ok, obrigado. Na fatologia, página 1, sexta linha, poderia comentar as recins demandadas pelo exercício tarístico? Sim, quando a gente está fazendo a TARES, a tarefa do esclarecimento, e falando de Conscienciologia, a gente está falando de processo teático, questão da autoridade moral, a autoridade cosmoética. Então, ela exige que a gente busque, pelo menos, experienciar, nem que seja um pouco, aquilo que a gente fala. Então, a gente é cobrado, até uma autocobrança, a questão da teática e da verbação. Então, isso tudo vai gerando reciclagens intraconscienciais. Quer dizer, ela vai demandando para você conseguir fazer aquele trabalho de uma forma melhor, que você comece a se melhorar também. Em Sinergismologia, página 2, segunda linha, poderia abordar o sinergismo, curiosidade pesquisística, motivação perseverante, paciência cosmoética? São 3 aspectos que a gente vê que é muito importante, né, nesse processo da gente se aclimatar ou se esforçar para essa tarefa que a gente vai fazer de esclarecimento. Primeiro, a curiosidade pesquisística, né? Essa curiosidade, essa vontade de pesquisar, a vontade de saber mais. Depois, a motivação perseverante, quer dizer, você manter a motivação, não é vir um pouquinho superficialmente parou, não. Manter a motivação para continuar, não ficar só numa curiosidade superficial, não se satisfazer com tão pouco, né? Procurar aprofundar mais. E paciência, né? Porque às vezes demora tempo, você vai procurar para entender, para pegar mais informação, às vezes as informações não vêm na sua mão tão facilmente, você vai ter que correr atrás das informações. Então, a gente vê que essas 3 coisas atuando no pesquisador, elas são sinérgicas. Uma vai ajudando a outra e aí sim vai poder fazer um processo de conhecimento maior. A verbetógrafa, na cronêmica, página 4, item 2, dias prévios, segunda linha. Poderia nos falar mais sobre as caminhadas técnicas? São feitas perto do hotel, onde o itinerante está hospedado? São feitas a sós? Olha, isso aí depende do gosto, né? Eu sempre procuro fazer, e não necessariamente é uma coisa simples. O que eu procuro fazer, isso qualquer itinerância que eu faço, eu procuro chegar
se der, pelo menos se é no dia anterior, de manhã cedinho, ou então na antevéspera. E eu sempre gosto de caminhar, é importante, eu aprendi muito com o Mário também, ele sempre fazia isso, a gente fazia com ele. Porque eu vejo que na hora que a gente começa a andar, e aí pode ser em torno, pode ser até num shopping center, alguma coisa rápida, mas parece que assim eu me sinto entrando no Holopensene. É como se eu vou, na hora que eu vou e começo a conversar, entro numa loja, converso com uma pessoa que está ali, vou conversando, isso vai criando, é como se eu fosse entrando, vai entrando, e daqui a pouco eu sinto, entrei, e aí já fica tudo, funciona de uma forma melhor. Então, isso depende, tá? Você vai sentir na hora. Porque uma coisa importante nisso aqui é o que a gente fala lá no final, o autodiscernimento quanto ao time multidimensional do ciclo, pesquisa de campo, recolhimento nos aposentos. Porque lembrar que não é turismo, né? Você não está ali passeando de turismo. Então, essa caminhada ela tem uma razão de ser, né? Existem pedidos também que as pessoas às vezes fazem. Pede para você ir em algum lugar. Por exemplo, eu fui numa cidade do interior e eles me pediram, isso no segundo dia lá do curso, me pediram para dar uma geral, para eu ver o que é que eu ia falar da cidade. Aí eu comecei a sair de manhãzinha, o dia amanhecendo, e rodei a cidade de um lado a outro a pé. Mas agora, o que criou mais problema foi a hora que eu falei assim, não, tem aquelas casas que estão com antena parabólica com a bananeira por dentro. Eu não entendi bem isso, eu acho isso uma burrice total. Foi uma gargalhada geral. Aí o povo falou assim, mas isso não tem aqui, doutor. Tá bem? Quanto que é? Vamos fazer uma aposta aqui. Você paga quanto? Vamos, 1.000 da sua parte, eu pago 5.000 se não tiver. Vamos lá agora. Aí os caras falam assim, não precisa não, doutor, nós já sabemos, é rua tal, tem a casa tal, tem isso. Perfeito. Falei assim, vem cá, o que vocês estão fazendo? Por que é que não vê isso? O que se passa? Eu notei que lá, por exemplo, a casa principal, que tinha a bananeira por dentro, a maior delas, o povo estava vivendo lá dentro. Não estava abandonada, não tinha nada. Como é que é isso? Agora, a bananeira cresceu por dentro. Não, veja bem, o negócio não é fácil, né? Dando pena para a hora. Mas tudo que eu via, eu falava. Uma das coisas que eu vi, tinha uma casa que tinha uma porta com 0,5 metro de largura. Não tinha outra porta. E eu fui olhar, não tinha saída atrás. Eu falei assim, eu não entendi, que porta é essa? Como é que é isso? Quem é que mora ali? Deve ser uma bici, né? Magrela, aquela que esconde atrás do taco, para passar com meio metro de porta. Eu não entendi aquilo. Aí eu falei assim, doutor, nós queremos saber essa. Eu falei, não, essa aqui está anotada, aí daí, rua tal, número tal, está lá, vai lá e vê. Agora, eu fiz uma geral da cidade, falei as coisas boas, o negócio todo, e fiz as piadas que eu vi, né? Que a gente vindo de fora, você vê coisa que a turma da cidade não vê. O senhor fala da Piaçava também, né, em Belo Horizonte, lá, né, que varriam com Piaçava. Isso. Agora aqui, nas linhas 3 e 4 aí da cronêmica, como saber quais são os locais interditados e as consciências inabordáveis de cada local? Aí é muito discernimento, né? Porque o alimento, a gente já sabe, você vai ver, já tem até os manuais que te ajudam, e também você vai ver aquela alimentação que você sabe que não vai muito bem com você. A carga horária de sono também é muito seu. Você vai saber mais ou menos que você vai ter que dormir. Agora, o local interditado e a consciência inabordável, aí entra. Se você estudou direito, você já vai saber também aqueles bairros que são, desde os bairros mais violentos, que é um fato, até na hora você percebe, aqui eu não entro, entendeu? Então, aí entra o conhecimento, o jornal da cidade, entender o que está acontecendo, até a sua percepção na hora, ali, no momento certo, né? Sabendo quem que você vai abordar ou não. A verbetógrafa. Estou me preparando para a residência médica e afastado temporariamente do voluntariado por falta de tempo. Percebo que quanto maior o tempo de afastamento do voluntariado, mais difícil é a manutenção da automotivação pela TARES. Como passar por essa fase, mantendo em alto nível a automotivação pela TARES? Olha, eu não sei que tipo de residência você está fazendo, não sei se é médica, né? A carga horária é muito puxada mesmo na residência. Eu fiz residência em psicologia, só que a psicologia, a carga horária, apesar de ser a mesma dos médicos, né, em termos reais, factualmente não era tanto assim, né, porque não precisava ficar o psicólogo virando noite, então acaba tendo era uma carga horária um pouco menor.
Assim, em tese a gente não fazia tantas horas, mas mesmo assim, durante toda a minha residência em psicologia, eu cuidava da escala de professores, porque era um trabalho que eu podia fazer por telefone, por celular. Era um problema, foi uma época que eu usei muito celular, isso não foi muito bom. Mas eu resolvi, foi uma forma, eu mantive meu vínculo, mantive o trabalho que eu fazia. Eu atendia na consciência terapia na época também, tinha mais limitação de tempo, mas conseguia organizar. Então, tem que ver, dependendo da sua especialidade, você vai ser, às vezes, mais complicado. Mas, às vezes, você pode buscar uma atividade que você possa se manter conectado sem estar afastado. Não é, Marcelo? Às vezes, o voluntariado, ele tem várias atividades que você pode fazer. E eu lembro que de professor é muito tranquilo, porque eu estava lá, eu conseguia atender o telefone, via, resolvia a escala toda e estava conectada, e estava trabalhando, e me sentia... e, ao mesmo tempo, fazendo todo o trabalho que tinha que fazer. Então, cada um tem que ver, obviamente, a sua condição, o nível de exigência que vai ser cobrado, mas eu vejo que é possível. Marcelo, você ia complementar? Eu queria que estava pensando, nesse caso, que às vezes a pessoa também usa isso quando faz mestrado. Eu vou fazer o mestrado, aí ela some de tudo. Então, o aprendizado que eu tive passando por isso é ter flexibilidade. Não dá para fazer aquele voluntariado 100%, diminui... mas faça, não se desvincule, porque a hora que a pessoa desvincula é sempre mais difícil para retornar. Se ela, banca, passar por esse desafio não se desvinculando, ela ganha mais força. Então, a próxima vez, ela fica mais forte ainda para a próxima tarefa. Existe o meu bordão: assuma, não suma. O assuma, não suma, né? Então, para a pessoa que perguntou, dá um jeito, vê aí, diminui a carga, mas mantém o vínculo, né? Eu acho que aí entra a questão do mito do perfeccionismo, né? Que é aquele voluntariado ideal. Então, eu vou ter tantas horas por semana. Não, às vezes você vai conseguir, mas não desconectar, você mantém aquilo. De alguma maneira. Eu acho que é possível, agora você tem que estudar seu caso aí. Então, a dica que eu te dou é isso: procure ver, conversa aí no centro educacional, onde você estiver, se é possível você continuar conectado com alguma coisa que você possa ajudar, mesmo não estando presencialmente lá o tempo todo. Você pode estar à distância e mantendo a conexão. Adriana, você comenta aqui a questão pré-evento, né, que é o foco do verbete, mas às vezes tem também a questão pós-evento, né? Você tem toda a climatização anterior, né, para poder ter o máximo de cuidado possível. Então, o que você acha mais crítico? O pré ou o pós num evento mais... Olha, o foco aqui é o pré, né? O que eu vejo o pós, o que eu procuro fazer? Eu sempre procuro voltar para casa, uma orientação que eu já vi o professor Valdo dar há muito tempo, e eu volto para casa o mais rápido possível. Então, terminou o curso, se eu puder voltar no mesmo dia, eu volto, se não der no dia seguinte, o mais rápido possível. Eu acho que na minha casa, estou no meu ambiente, tenho a minha TENEP, estou em casa e eu fico melhor. Então, a gente vai sentindo, obviamente, as rebarbas depois, faz parte do trabalho, mas você está no seu ambiente, só voltou à sua rotina. Eu vejo que antes, porque tem a tensão maior, ali já é acabativa, então é difícil mensurar o que é mais e o que é menos. Porque eu vejo que o anterior, às vezes, dependendo do caso, como a gente falou aqui, se for uma coisa internacional ou de idioma, é muito tempo que você vai fazer antes. Então, eu acho que ele exige mais, até para você poder chegar lá, às vezes corre tudo a mil maravilhas, vai tudo redondinho. Mas por quê? Porque já está não só você, mas toda uma equipe de trabalho já está suando com isso há muito tempo, né? No caso da CP2 de Buenos Aires, uma coisa que foi muito interessante, porque a equipe foi fechada completa em dezembro anterior, quando teve aquele grupo de voluntários, fechou a equipe de campo. E essa equipe de campo estava toda presente no curso. Então, eu falei, isso foi muito forte, porque já estava um grupo inteiro vinculado praticamente um ano, né, com o trabalho. Chegou lá, foi tudo céu de brigadeiro. Mas quanto suor que não teve de tantas pessoas, né, trabalhando e se dedicando e para que a gente conseguisse fazer o trabalho. Então, a gente vê que antes é fundamental para conseguir fazer um bom trabalho. E depois, aí, obviamente, né, relaxou geral, aí tem todo um trabalho. Agora, essa mensuração fica difícil, né? Eu acho que tudo é importante, né? Tudo é parte de um ciclo, né? E tem o durante, que a gente nem falou aqui, né? Porque o foco foi no antes, mas tudo é um... Pode falar. O que eu vejo é que uma boa preparação vai dar uma boa acabativa. É isso que a gente vê. Professor, qual a relação do curso intermissivo com a conscienciologia? E, especificamente, do intermissivista com essa neociência? Escuta,
O processo da conscienciologia é uma decorrência ou consequência do curso intermissivo. São condições que fazem parte da Reurbex. Reurbex é a reurbanização da Terra. Eles resolveram melhorar tudo aquilo que era fossilizado em matéria de infernões que tem nesse planeta. Então, para isso, estão fazendo uma reciclagem generalizada em todas as áreas possíveis para intensificar o problema evolutivo de uma maneira cosmoética, fraterna, elevada. Agora veja, segundo a orientação dessas grandes consciências que dirigem tudo isso sempre ocorre com o planeta na hora que ele chega naquele ponto de maturidade para isso. Então aí quase sempre tem que limpar a casa, melhorar o educandário, tira os alunos repetentes da escola, leva para outra escola, enfim, melhoram aqui, a fim de pouco a pouco passar as condições do planeta de condição de hospital para o processo da mega escola. Então, o problema da conscienciologia já é o primeiro movimento com autoconsciência do que nós estamos fazendo, no sentido de colaborar para essa mudança do mega hospital para a mega escola. Então, a mega escola vai ficar na frente, que é o que predomina nesse planeta até agora, com a sociedade intrafísica que é patológica, é ainda o hospital. Tem que passar para a educação. Essa educação da conscienciologia e o problema da reurbanização, ela é baseada na tarefa do esclarecimento. Esse esclarecimento, então, é essa tarefa que nós falamos, que é mais antipática, é mais difícil, é impossível ser massificada, tem que ir aos poucos, e o povo tem que se fazer tudo na base de voluntariado, porque o dinheiro já mandamos para as cucuias, não interessa o processo de dinheiro. Nós não estamos fazendo aqui indústria da educação, tudo aqui é gratuito dentro daquilo que a gente pode, mas nós não temos indústria da educação, vamos entender bem isso. Outra coisa, esse debate que nós fazemos aqui, quase sempre, até mais de 4 horas por dia, todo dia, ele é gratuito. Nós cedemos os papéis, tudo isso, não cobramos nada de ninguém. Tudo na base de voluntariado. Os amigos da enciclopédia, por exemplo, praticamente sustentam tudo isso, com decorrências aí incríveis, positivas em matéria do CAEC, do tertuliário, do holociclo, da holoteca e tudo mais. Isso, então, nós estamos querendo é mostrar, exibir, dar um exemplo, mostrar um precedente de que a gente pode viver pelo voluntariado sem precisar de estar explorando todo mundo. De modo que a maioria que vem aqui nem admite, eles não admitem que nós estamos fazendo tudo isso na base de voluntariado. Só que em Foz é o maior bairro da Trifron. Dentro desse bairro já tem 9 condomínios. O maior dos condomínios dessa área é também daqui, desse bairro da Cognópolis. Então, veja bem, nós estamos lutando no front da batalha pacífica, não cruenta, mas da pacificação, não violência, mas falando a verdade na cara de quem se interessar. Não é à toa que atualmente são 692 pessoas que vieram para cá. Qualquer coisa é só olhar como é que são as pontuações, os totais, vamos dizer, todo esse processo que nós temos aqui do CAEC. Só de psicólogo, nós temos aqui dentro 84 psicólogos. De modo que nós não estamos brincando com isso. Presta atenção. Isso é a Reurbex. Adriana, só complementando aquela pergunta ali, você vê, para a pessoa que vai aproveitar o evento, ela vai para o evento e ela quer aproveitar para fazer turismo, vamos supor, né? Você vê como mais crítico o pré-evento ou o pós-evento
E ela indo, o que você recomendaria de cuidados básicos para essa pessoa que vai para um evento que é um tipo um ECP2, um ECP3, por exemplo, fora do Brasil ou em algum local que ela quer conhecer também? Cuidados, e é mais crítico antes ou é mais crítico depois? Como é que você vê essa parte? Olha, isso acho que teria que ver cada caso, é meio difícil tomar, teria que ver a experiência até de outros EPICONs em relação a isso. No meu caso, tanto é que foi o que eu orientei na Argentina, é que as pessoas derem preferência, se tivesse que passear, passeasse antes. Mas isso foi o que eu achei que seria o mais adequado. Depois limpava tudo, vão todo mundo para casa. Isso foi a minha, que eu segui mais ou menos uma associação de ideias com a minha postura. Terminou para casa. Agora, isso é difícil criar uma regra. Eu acho que teria que ter, não sei, acho que não há consenso em relação a isso. Teria que ser um bom motivo de ter um debate, de repente, no conselho, ou outros, com outros professores, para se chegar até um consenso maior. Mas a minha percepção foi essa, nesse caso específico. E os cuidados, assim, que você vê, os cuidados principais para a pessoa, antes, então, do evento, nesse turismo, né? Claro, que estar atenta, né? Mas o que mais você sugeriria? Eu acho que tem que ver duas coisas diferentes. Uma coisa é o professor, outra coisa é o aluno, né? O aluno é outra coisa. O que a gente está falando aqui é do professor. O professor fazer turismo antes, eu acho que não é. Por exemplo, para mim, na minha opinião, eu estou indo lá, eu estou indo para trabalhar. Mas aí é difícil criar uma regra, entendeu? Eu não tenho tanta experiência assim para dizer, vou criar uma regra. Eu não seria. Estou falando na minha percepção. Hoje, eu prefiro ir e voltar para casa. Se tiver que passear, vou passear depois. Agora, é difícil criar regra. Depende do lugar, é muito longe, não sei. Aí não vou criar padrão em relação a isso, não. Acho que era melhor até conversar com outros até professores, né, que fazem mais isso. Por exemplo, o próprio professor Wagner e a Nancy, que eles devem até ter mais informações e terem até mais já dicas em relação a essa condição. Porque às vezes o professor chega mais cedo e o pessoal, por gentileza, quer te levar nos locais, né? Então, é claro que a gente acaba evitando, ficando mais, vamos dizer assim, reflexivo, preparado possível, mas às vezes você acaba indo, né, interagir. Não, mas às vezes é importante, isso que a gente está falando aqui, às vezes é caminhada técnica, às vezes é importante você fazer, você ver, você conhecer alguma coisa. Agora é o discernimento e esse time, que a pessoa que vai ter, sob o time multidimensional, do pesquisa de campo e recolhimento, tem a hora de você, pelo menos eu sinto tranquilamente. Eu dou uma volta e já, opa, hora para ir, acabou. Nessa hora acabou, já vou para o quarto e ali eu fico. Então, é esse time que cada um que tem que ter o discernimento. Às vezes surgiu alguma coisa, você vai ter que, algum voluntário quer falar com você, você vai ter que, na hora, fazer o julgamento, avaliar o discernimento e ver o que vai ser feito. Então, eu acho que regra, assim, é meio difícil de manter, sabe? Eu acho que são muitas variáveis envolvidas para verificar. Eu acho que é melhor, assim, para aquele caso específico, para aquele curso específico, o que a pessoa toma a decisão. Eu acho isso mais coerente, mais assertivo. Ela, né, percebeu o ambiente e verificar naquele momento o que é melhor. Aí o professor, agora o aluno já tem que ver, é mais difícil, né? E tem que ver um caso específico. Ok. Né? Porque é outra condição, né? É outra história. Tá, são outros 500. Né? Obrigado. Adriana, na página 2, parafatologia, no último item, você fala sobre a firmeza perante o aumento das aquisições existenciais multidimensionais pretárias. Essa firmeza tem a ver com, assim, capacidade de desassédio? Você vê que eu uso a firmeza em 3 lugares, não sei se você reparou. Quando eu termino a pensenologia, eu falo a firmeza na efetivação dos desassédios perante as pressões oropensênicas pré-evento. Porque é natural, vai ter pressão, né? Então a pessoa vai ficar firme ali, segura a onda, né? Na fatologia, a firmeza no enfrentamento do compromisso tarístico assumido. Porque, às vezes, por exemplo, na época, como eu falei que eu trabalhei na escala, então, às vezes, o professor mais jejuno, mais inexperiente, às vezes ele está marcado para dar um curso em algum lugar. E, na hora que começa a aumentar a pressão, aí ele pensa que o problema, não estou bem, eu vou sair do curso, aí quer largar o curso, às vezes, na véspera. E, muitas vezes, é difícil, tem que ver cada caso, mas a chance grande aumentou a pressão, a pessoa, opa, não estou sentindo bem, acha que o problema é dela e cai fora. E isso nem sempre é positivo, para não dizer que na grande maioria dos casos. E a gente já viu também casos de a pessoa começar a querer sair, a gente conversar, conseguir dialogar, a pessoa ir para o curso, depois ela vê que era aquilo mesmo, quer dizer, ela viu que era fazia parte, foi didático, né? Fazia parte do processo. Então, a gente vê que é importante essa firmeza no enfrentamento do compromisso. Assumir o compromisso, morde a língua,
mais banca, né? E a parafatologia, que foi o que você perguntou, né? Sim. A firmeza perante o aumento da requisição, porque se você vai começar um trabalho, vai aumentar a demanda, né? Existe um trabalho que vai ser feito, vai aumentar, para não dizer que vai aumentar o assédio também, vai aumentar a demanda de assistência, melhor do que falar assédio, né? Vai mais requisições. E aí também é necessário também se manter firme para, aí a opção pelo desassédio, né, dentro do possível, segurar a onda do trabalho. Entra nessa questão aí o número de requisições e também a complexidade dessa requisição? Oi? O número das requisições e a complexidade. É verdade, né? Aqui não ficou em aberto, né? A gente falou o aumento, né? Não falei nem... Eu acho que a gente vê uma questão quantitativa e qualitativa também. Isso. Concordo com você. Né? Até dependendo, quanto maior o fôlego do assistente, mais os amparadores podem permitir que ele vá pegando, às vezes, cargas mais complexas. Vai desvendando mais os bastidores, né? Sim. Então, à medida que vai aumentando o estofo do assistente, os amparadores, eu acho que começam a segurar menos e vai soltando mais um pouquinho para ver se ele vai aguentando, né? Se vai aumentando a tara para si. É isso que eu quero pontuar aqui. Né? Não, concordo, é importante, você falou mesmo. Tá, ok, obrigado. Não sei se vocês viram aqui a questão dos meses prévios, né? Eu acho que é importante esse momento de construir o próprio acervo de pesquisa, né? Então, seja para até construir um curso, ou seja para uma viagem, seja o que for, é esse momento de fazer um levantamento, recolher a fonte cognitiva. E isso é bom ser feito com antecedência, que às vezes você vai conseguir um livro que você vai ter que encomendar da internet, vai demorar, às vezes está esgotado, tem que procurar em sebo. Então, esse tempo, essa antecipação, ela ajuda na hora de fazer essa pesquisa, que aí vai juntando esse acervo, recolhendo dados. A internet ajuda muito hoje em dia. É possível ver programas ao vivo, né, pela internet. Então, você entra, é impressionante, dá para ver, você começa a entrar no holopensene ali da cidade, das pessoas, na hora, tem que segurar a onda que você vai vendo que vai entrando. Então, hoje a internet, eu acho que é uma ferramenta importantíssima. A gente consegue informações, se é filme, é documentário, é tudo que se consegue pela internet. Então, é um recurso fundamental. E a gente entra. Ao vivo, então, você vai entrando na onda. Você vai, opa. Então, com isso é uma pesquisa, você começa a ver qual é o padrão, né? Como que é o padrão, mais ou menos, da energia, às vezes, naquela cidade, naquele local. Oi? O próprio Google Earth, você visita Esse é perfeito, a cidade, né? Você ainda vê a cidade ali, né? Vê o local onde vai ser o evento, o bairro, o entorno, tudo, né? Aí a Michele, né? A gente sabia tudo com o celular dela ali. Ela, não, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Estava ligadona, né, Michele? Nessa questão aí, desse material, tem duas coleções que são bem interessantes, que é Culture Shock e Culture Smart. Então, são escritos por nativos e eles mostram bem os aspectos dos idiotismos culturais, das especificidades e quais são os problemas que, em geral, pessoas de outras culturas têm quando vão para aquele local. Então, assim, são dezenas já, não tem de todos os países, todas as cidades, mas tem de uma grande maioria. E pode ser comprado aqui no Brasil. Então, na Livraria Cultura, vende vários. E mesmo que não tiver aqui, é só fazer o pedido que eles encomendam. Muito bom. Smart Shock. Repete o nome. Culture Shock é uma coleção. E a outra é Culture Smart. Muito bom. Adriana, aqui na página 1, em Fatologia, você fala sobre a realização de associações ideativas singulares. Sim. Podia comentar um pouco sobre essa ideativas singulares? É porque você começa a associar ideias que têm correlação com aquele contexto que você vai trabalhar. Então, seja o contexto de trabalho, na hora que você faz esse clima antes, você seja, por exemplo, até no mais simples, né, que a gente está falando muito de itinerância. No momento que você vai dar uma aula que seja de CIP, né? Sim.
Então, na véspera, sempre na véspera, de noite, eu dava uma lida no material todo. E às vezes começava a surgir, às vezes, gancho didático. Eu começava a lembrar de uma série de, às vezes, experiências que eu não tinha pensado. E muitas vezes, justamente essas lembranças, associações de ideias, eu juntei, né, o A com B, que eu não tinha juntado antes. Na hora que você vai dar aula, às vezes é fundamental. Chega um aluno e pergunta aquilo. Então, essas conexões acontecem, pelo menos na minha experiência, eu vejo muito acontecer. Então, quando você se predispõe a você se antecipar e se preparar antes, eu acho que é a hora que você está, por exemplo, na véspera, você está mais conectado com o amparo, com tudo, já está mais aberto, né? Isso faz, e já fez a saturação, isso é importante também, né? Já tem o seu cérebro já está saturado com aquela informação, você já estudou, aí você vai dar aquela leitura mais relaxado de novo. Então, aí pode ser um processo anímico ou anímico parapsíquico. Aí você começa a associar, juntar as coisas e faz algumas às vezes situações singulares para aquele caso. Às vezes, até quando a gente já conhece um pouco a turma, né? Você lembra, eu tive essa ideia, eu vou falar isso aqui para aquela pessoa ali em questão, um aluno em questão, né? Pode até vir associação. Para poder puxar ele, né, nas questões deles. Depois, assim, na quarta, quinta aula, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Isso aí. Então, você se predispõe a isso na hora que você faz esse trabalho prévio. A surgir essas situações, né? Você pode aprender conhecimentos peculiares daquela situação, você pode realizar essas associações ainda inéditas, singulares para o caso, e pode compor abordagem particular. Sim. Então, é isso que você falou, do aluno tal. Então, às vezes, você vai ter aquela abordagem, é um curso, às vezes, que você dá em vários locais, mas para aquele local, para aquele ambiente, para aquela situação, para aquela turma, surge algum tipo de abordagem que vai ser mais eficaz, que vai ajudar mais. Ok, obrigado. Adriana, você pode comentar o polinômio na página 3? O primeiro polinômio, isso primeiro. Porque na hora que você... É interessante olhar, né? Gênero, etnia, classe e ideologia. Ficar atento a isso, né? Dependendo do local, dependendo da turma, não desconsiderar essas informações, né? É uma turma com predominância masculina. Teve uma vez eu dei um CIP, foi engraçado. Fui eu e a Dulce Dal. Só tinha homem. Era uma mulher e acho que era não sei quantos alunos, 15 ou 16. Foi uma coisa meio assim, diferente, né? Então, tem uma peculiaridade ali, né? E eu ex-engenheira, ela arquiteta, falei, tem alguma coisa. Então, isso é muito CIP lá, 1900 antigamente, né? Então, eu lembrei disso agora. Quer dizer, a questão do gênero, a questão da etnia é importante. Onde está falando da classe social? Qual a ideologia daquela situação? Isso tudo vai te dando, quer dizer, eu estou mostrando variáveis importantes para serem pensadas, né? O Fred aí não falou nada. Ele que é especialista nisso. É um homem nisso. Você não é especialista nessa história? Não vai falar nada? Pois é. Professor Valdo. Aí está reservando, tem que falar muito lá, isso. Professor Valdo. Aqui. Sim. O seu DAC. Ali no final do conclusion, não se precisa ter ansiedade para os empreendimentos essenciais da vida. Se está gerando ansiedade, porque está errado, o processo. Com ansiedade, tudo dá para trás e piora a condição da pessoa. Nós não precisamos ter ansiedade para as coisas. Agora, o que a gente precisa... Respeitar o limite pessoal. É fazer a previsão do que vai acontecer. Então, o processo de precognição, de previsão, de ver o problema com a perspectiva maior, a prospecção propriamente dita, do futuro imediato, a pessoa acaba com o processo da ansiedade. Agora, a ansiedade, quase sempre, ela pode nascer até de um entusiasmo da pessoa. Ela está bem intencionada. Ela está até muito enfoguetada, tem bom ânimo para fazer aquilo. Mas isso não é o ideal, entende?
O sistema nervoso dela vai perturbar o modo dela raciocinar com o mental soma. Sim. Então, na questão nossa, por exemplo, de docência, de trabalho, de atividade com atares, a ansiedade não tem espaço para isso. Uma outra pessoa que trabalha na área da saúde, ela não pode ser ansiosa em nada. Senão, em vez dela ajudar, ela vai prejudicar o doente. Entende? Então, a ansiedade, no caso, é a precipitação. Sim. É a uma saída é estabelecer uma meta grande e tentar... Não, ela tem confiança. A gente não precisa ter ansiedade para fazer nada. Temos é que pesquisar. Temos é que refletir. Temos é que planejar adredemente aquilo que nós vamos fazer. Isso é que é o inteligente, o melhor, o ideal. Entende? Uhum. Agora, outra coisa. Quanto mais jovem a pessoa, pior é a ansiedade. Porque tem mais energia, a ansiedade piora. Então, aí é que vem a precipitação, aí é que vem o desastre do carro sem freio, a impulsividade. Macro-PK, né? Você olha o que é ansiedade, é o processo da pessoa dirigir. A maioria de todos os grandes acidentes de carro, de veículo, se dá por processo de ansiedade da pessoa que está dirigindo. Às vezes, conversando com o copiloto. Segundo a estatística americana, eles acham que a maior parte todos os acidentes de carro, acidentes de trânsito, se dá por causa da conversa com o motorista. Agora, conversa com o motorista, assim, a esposa conversando com o marido que está dirigindo. A coisa natural. Mas é que discute, aparecem as coisas, não dá certo, a pessoa dispersa. Agora, se o cara fica ansioso com isso, piora mais. Outra coisa, uma das coisas que mais dá problema de acidente é a pessoa que está com sono e ela insiste em dirigir. Ela está lá penando e está na direção. Isso não pode. Quando é assim, tem que parar, vai dormir primeiro. A gente não pode dirigir. Outra coisa que dá muito acidente. O cara brigou com a namorada dispensou o cara e ele pega o carro e vai dirigir. É acidente, tá certo. Outra coisa que é o comum aí, que todo mundo fala e todo mundo vê, e que o Brasil tem umas leis tudo furadas, é o processo da bebedeira. O cara que está dirigindo com álcool na circulação. Isso aí é loucura. E eles não fazem lei adequada para isso, porque fizeram uma lei que não funciona. Não pode detectar se o cara tem álcool ou não, se ele quer dizer, tapeação, né? Coisa de brasileiro, deram um jeitinho na lei. É coisa da jurisprudência furada do Brasil. Entende? Isso tudo é tolice, não pode. Agora, tudo é ansiedade. Por que a pessoa fuma sem parar? Ansiedade. Por que é? Isso é vício de imaginação. É a imaginação dela que faz isso, dentro da ansiedade dela. É que chegar a alguma coisa. O que a pessoa bebe? É ansiedade. A pessoa bebe por tristeza ou por alegria. Tudo é ansiedade. Tudo é tapiação. Tem a ver com o que o senhor falou também de manhã. Foco na modulagem, que é secundário, né? E não olhar a essência, né? A gente tem que ter um mega foco nas coisas, mas tudo assim, previsto, com calma. A gente não precisa de ficar afobado em nada. A gente poderia associar, então, esse hábito ruim ou esse vício à ansiedade, na maioria das vezes, vamos dizer assim. Tem muito disso, né? Agora, a gente tem muita pena, porque os ansiosos, por exemplo, agora estão tudo morrendo de crack, né? Tem uma geração morrendo. Nessa hora deve ter várias pessoas morrendo aí de crack. E agora... Aqui na cidade mesmo tem. Isso é um perigo. E agora estão com a craconha, né? Que é o crack e a maconha junto. Né? As cracolândias estão aumentando. O Brasil está se transformando numa cracolândia, pouco a pouco. E outra coisa, foram em poucos anos isso aí. O Rio não permitia porque os traficantes não deixavam entrar. O dia que eles deixaram entrar, pronto. O crack tomou conta. Agora, é interessante essa associação, né? A ansiedade e o vício, né? A pessoa que acaba se viciando por motivos de ansiedade, muitas vezes. Né? Agora, uma coisa que é terrível ainda, que a gente vê, dá pena, né? São pessoas assim, intelectuais, que são formadores de opinião, essa coisa toda, estão dirigindo um processo assim, cultural em várias áreas, e que aparece fumando.
fotografia do cara fumando com charuto na mão, só para mostrar que é o tal aqui. Isso é uma coisa tão antiquada, boboca. Quer dizer, ainda falta muita educação do povo sobre isso. Agora, a hora que o rei da Espanha tira a fotografia com o pé em cima do elefante e o fuzil na mão, quer dizer, o que você quer? Rei da Espanha. Onde é que está? Pirado. Agora, rei, você sabe, monarquia sempre teve piração de genética, né? Família consanguínea de doido, né? Onde tem mais doido, você está entendendo? É na monarquia. Em toda a história humana. Você quer procurar família de doido? É a monarquia. É típico desse. Então, você já viu. Isso é a vida atual. Nós esperamos, então, o 40º e depois o 400 na frente, tudo isso, tá certo? Muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Watson, viagem retrocognitiva no México. Laís, SP3, Pro Campus de Infecciologia. Cristiane, primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia. E Felipe Marcelo, 24º Congressamento. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O professor Valdo falou há pouco da importância do programa Amigos da Enciclopédia para manter todo esse sistema e o nosso voluntariado aqui. Então, para manter toda a estrutura de produção da enciclopédia, o tertuliário, o círculo, a loteca, enfim. E o programa Amigos, então, como outras questões aqui da CCCI, da Cognópolis, precisa expandir. Nós estamos expandindo a enciclopédia, expandindo os condomínios, vamos ter um hotel. O programa também precisa crescer, se expandir. E, infelizmente, ao longo de 2012, cerca de 100 amigos não renovaram a sua assinatura no programa. Estão fazendo muita falta. Então, além de nós não expandirmos, a gente está, né, com esta carência. Então, a gente pede, solicita que vocês avaliem muito bem, né, a possibilidade de voltarem a ser amigos e quem ainda não é, que possa se tornar amigo da enciclopédia. É só passar na recepção do CAEC, nos procurar ou ligar aqui para o CAEC. E para os amigos, a boa notícia também é que no final do mês teremos sorteio de 2 vagas online para o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia. Então, o amigo de qualquer lugar do Brasil e do mundo, nós temos amigos fora do Brasil, poderão assistir este importantíssimo evento aqui no CAEC. Muito obrigada. Olá a todos, boas tardes. Eu estou aqui em nome da IAC para convidar para a viagem retrocognitiva de 2013, que será uma imersão assistencial e cultural na cidade do México. É uma viagem que começará com o ECP2 no dia 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, e prosseguirá com uma viagem retrocognitiva de mais uma semana de imersão na cultura mexicana. Aproveitando o que foi falado pela professora Adriana aqui, será uma ótima vivência para todos, numa cultura diferente, num idioma diferente, em um país diferente, e está contribuindo, então, para a apresentação, para a interação com a Conscienciologia no México. Mais informações, nós estaremos enviando um folder de e-mails, ou pode entrar em contato no telefone 45 prefixo 8404-5923. Obrigado a todos. Olá, a Sinvex tem o prazer de convidá-los, quem está presencialmente online, para construir com a gente o campus de Infecciologia. Como que vocês podem fazer isso? Participando do SCP3, que será realizado em 19, 20 e 21 de julho de 2013, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim Palace, que vai ser o mesmo hotel no qual todos nós vamos jantar e congraçar, né? O professor Felipe e o Marcelo vão convidá-los daqui a pouco, mas vai ser no mesmo hotel. E o SCP3, ele é uma grande oportunidade de vocês convidarem amigos, familiares, pessoas que tenham alguma curiosidade, algum vínculo de conhecer a Conscienciologia através de um curso de campo. A dinâmica dele é bem parecida com o SCP2, e a diferença é que ele é aberto e sem pré-requisito.
Além disso, também o SCP-3 ele tem uma forte relação com reurbanização extrafísica e instalação de campo conscienciológico. O CAEC, a IAC, a OEC e o IPC já foram beneficiados com esse curso. Então, será um prazer tê-los como construtores do campus de Invexologia, o primeiro do planeta. E para participar, eu convido que vocês visitem o nosso estande que estamos fazendo no acoplamentário, no auditório do CAEC, ou, se preferir, pode mandar um e-mail para scp3@sinvexis.org ou fazer uma ligação no 45-3525-0913 ou 9134-8381. Obrigada. Boa tarde a todos. Vimos aqui convidar a vocês a participarem do primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia. Vai ser realizado entre os dias 17 e 20 de dezembro deste ano. Eu vou estar ministrando a conferência de abertura sobre o histórico da TENEPS. Então, vamos comentar um pouco a respeito da condição da pré-história da TENEPS, antes dela ser lançada oficialmente, e posteriormente ao seu lançamento oficial, todos os eventos, né, e livros, enfim, tudo que diz respeito às ocorrências sobre a TENEPS. Vai ser um marco, consideramos que vai ser um marco para todos da Conscienciologia esse evento, em função de já termos aí 46 anos de divulgação da técnica, 17 anos que já também foi publicado o primeiro, né, o livro Manual da TENEPS, do professor Valdo Vieira, e já são milhares de pessoas interessadas sobre o tema da TENEPS. Então, as inscrições já estão abertas, o congresso pode ser assistido online, à distância, e maiores informações pelo telefone do CAEC, 3525-2652. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Unicim, de todas as instituições conscienciocêntricas internacionais, para convidar a todos os voluntários da Conscienciologia, os intermissivistas, a virem participar do 24º Congraçamento das ICs, ele que ocorrerá no dia 14, depois no dia 15, dia 16, no dia 14, que é uma sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter a abertura do congraçamento, do 24º. Vamos ter também a comemoração do Jubileu de Prata, a abertura do Jubileu de Prata do IPC, 25 anos de Conscienciologia, e também 15 anos de aniversário de Utilidade Pública Federal. Então, o congraçamento, para quem não participou, ou quem já foi, relembrando, ele é um grande evento onde nós temos a oportunidade de encontrar os nossos amigos intermissivistas. Então, dia 14 tem a abertura, essa festa, a comemoração dos 25 anos de Conscienciologia. No dia 15 nós vamos ter, nós começamos com o Círculo Mental Somático, então nós vamos ter aqui o Círculo Mental Somático, que é sábado pela manhã, a mini tertúlia, depois nós temos a tertúlia, e na parte da tarde nós vamos ter no Salão do Discernimento uma exposição das ICs. Então todas as ICs vão estar lá dispostas, mostrando o que elas realizaram e o que elas pretendem fazer para 2013. No dia 15, que é sábado à noite, nós vamos ter um jantar dançante, que vai ser no Hotel Rafaim, onde também ocorrerá o SCP-3, que é a hora da gente se descontrair, da gente dançar, da gente poder conversar, enfim, estar num ambiente bem de amigos. E no dia 16, nós vamos vir aqui para a mini tertúlia, vamos ter a tertúlia e o encerramento do congraçamento. Então, venham todos vocês, intermissivistas, participar do 24º Congraçamento das ICs. Encontro vocês aqui, em Foz do Iguaçu, Discernimento, Paraná. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para a conferência online da PEX, que vai acontecer das 15h30 às 17 horas. E a nossa convidada de hoje é a professora Pilar Alegre, que vai falar sobre... Vou falar sobre TENEPS. Acho que é novidade, né? Mas esse vai ser o tema. Então, quem tiver interesse, acesse a conferência online da apexinternacional.org. Não esqueça do www. Né? Então, nós aguardamos todos pelo www.apexinternacional.org. Obrigada e até lá. O verbete da manhã é Crescendo para Perfilológico, especialidade Serexologia, autor professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.